Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, iniciando mais um devocional, mais um dia na presença de Deus. Vamos começar esse dia aprendendo mais do Senhor, buscando o Senhor, começando esse dia que o Senhor preparou. Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel. Nesse dia Ele está nos entregando como um presente, como uma dádiva, para que a gente possa viver plenamente. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor nos entrega para vivermos por Ele, para Ele. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso devocional. Temos muito que aprender do Senhor todos os dias. A palavra do Senhor nos ensina muitas coisas. A palavra do Senhor é vida para cada um de nós. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar. Obrigado, Marta. Eu sempre pergunto porque às vezes a conexão não está muito boa, né? Obrigado, Gabi. Às vezes a conexão não está muito boa, às vezes a conexão não fica legal. Eu já fiz um devocional que eu falei, e ninguém falou nada. E depois que ficou gravado, estava sem som. Então é sempre bom a gente perguntar. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. E essa semana, na verdade esse devocional surgiu essa semana. A gente como pastor, a gente atende muitas pessoas, né? A gente atende diversos assuntos, né? Diversos questionamentos que chegam até nós. E as pessoas às vezes acham que ser pastor é só subir num púlpito e pregar e trazer a palavra de Deus todo domingo, né? Na verdade é muito mais do que isso. A vida pastoral é uma vida onde você está ali pronto para servir as pessoas. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. A gente é chamado para servir as pessoas. E quando estamos servindo as pessoas, estamos glorificando o nome de Deus. Então a vida pastoral, ela vai além de um púlpito, de estar ali pregando e trazendo a palavra de Deus, de estar aqui fazendo devocional. A gente quer que as pessoas vivam bem, vivam tranquilas, resolvam seus problemas emocionais, mentais, de pensamentos, enfim, as demandas da vida. Então, a gente atende as pessoas aí quase todos os dias. E essa semana eu atendi uma pessoa e ela simplesmente perguntou para mim quais são os motivos que devemos buscar a Deus. Por que devemos buscar a Deus? E isso acabou virando o devocional de hoje. Porque é aquilo que eu falei, a gente vai vivendo os dias e a gente fica atento em tudo que acontece, em todos os detalhes. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A gente fica atento, fica percebendo as coisas que vão acontecendo e a gente vai extraindo dali ensinamentos. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E a gente extrai desses momentos ensinamentos. E hoje o nosso devocional é exatamente sobre isso, motivos para buscar a Deus. Quais são os motivos que eu tenho? Por que eu preciso buscar a Deus? Por que eu preciso ter uma vida com Deus?
Por que eu preciso caminhar com Deus? Eu não sei se você já fez esses questionamentos. No início da minha caminhada cristã, eu fiz esses questionamentos também. E foi isso que eu disse para a pessoa. Eu falei, olha, essas suas dúvidas são naturais. Não se sinta culpado por estar perguntando isso, não se sinta culpado por ter este tipo de questionamento. Ter esse questionamento é natural. Ainda mais quando a pessoa está começando a sua caminhada cristã. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você pensa isso, se você já se questionou sobre isso, é importante a gente entender o que a palavra de Deus nos ensina através dessa pergunta, desse questionamento. Quais seriam os motivos que eu tenho que me fazem levar a buscar a Deus? Por que eu devo buscar a Deus? E eu quero começar lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 e 9, do 1 ao 9. Essa porção da palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao 9, diz assim: Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro. Alguém tem sede? Venha beber. Mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não te fortalece? Por que pagar por aquilo que não te satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Ouçam-me, e vocês viverão. Venham a mim com os ouvidos abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu usei para mostrar o meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem ao Senhor enquanto pode achá-lo. Invoque-o agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor para que ele tenha misericórdia de vocês. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos, diz o Senhor, são muito diferentes dos seus. Os meus caminhos vai além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha que riqueza de sabedoria e detalhe nessa porção da palavra. E eu peguei essa palavra, que foi uma das palavras que eu falei naquele dia para aquela pessoa, que veio esse versículo na minha mente, mas nesse devocional eu destrinchei essas palavras e separei aqui algumas lições para mim e para você, que nos fazem entender quais são os motivos que devem fazer eu e você buscarmos a Deus sempre, andar do lado de Deus sempre, sempre. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Sabe, queridos, eu nunca vou falar aqui nos devocionais sobre religião, sobre igreja. Vocês só vão me ver falar aqui sobre Deus, sobre um homem chamado Jesus Cristo, aquele que eu particularmente tive um encontro especial. Eu sei que você também teve. Eu sei que você também busca. Eu sei que você também quer viver ao lado dele. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Dona Heloísa. Sabe, eu quero mostrar pelo menos 5 motivos. 5 motivos hoje
bem forte, bem verdadeiro, porque devemos buscar a Deus. Bom dia, Gabriel Zaia. Gabriel, bem-vindo, Gabriel, seja bem-vindo, querido. 5 motivos para que eu e você possamos buscar a Deus todos os dias, entender por que devemos andar ao lado do Senhor todos os dias. Sabe, você já fez essa busca, provavelmente, e esses motivos deverão servir para levar você a buscar a Deus ainda mais. Se você já fez essa busca, já encontrou o Senhor, esses motivos devem te levar a buscar mais ainda, a estar mais perto de Deus ainda. Aquele que diz: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Deus deseja se relacionar conosco todos os dias. Ele está pronto, Ele está cheio de amor, cheio de misericórdia para derramar sobre nós e para viver um relacionamento prático, real, genuíno. Mas eu também, de repente, estou falando com pessoas aqui que ainda não buscaram a Deus porque não se despertou para isso ainda, ou porque não entende a necessidade que existe no homem, na mulher, nesse ser criado por Deus, a necessidade de estar em Deus com a sua vida plena, necessidade de fazer isso. Esses motivos que eu separei aqui, que eu extraí desse texto, que são 5 motivos, devem sacudir o seu coração, devem fazer o seu coração borbulhar de desejo de estar em Deus e viver plenamente com Ele. Nesta passagem bíblica encontramos os principais motivos porque todos nós devemos buscar a Deus. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Sabe, queridos, durante o dia buscamos várias coisas. Quando você acorda de manhã, você começa a buscar várias coisas no seu dia, para suprir o seu dia. Agora entenda, a busca mais importante da sua vida não é suprir as necessidades momentâneas. Elas são necessárias, você precisa suprir a sua fome, você precisa suprir a sua sede, você precisa suprir as necessidades da sua família. Isso é válido, é importante, Deus deseja que isso você faça todos os dias. Mas a busca mais importante e mais necessária da humanidade é a busca por Deus. É a busca por Deus. A humanidade, esse mundo que vivemos, necessita urgentemente de Deus. De Deus. Esse Deus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais uma vida, não. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu não sou mais um, eu sou o único. E ele finaliza dizendo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém. E a gente passa a vida inteira buscando Deus em tudo que é lugar, tentando achar em qualquer lugar um Deus que não está em qualquer lugar. É um Deus que está diante daqueles que desejam viver com Ele, desejam buscá-lo de forma verdadeira. De forma verdadeira. O profeta Isaías, ele já na sua época, 760 anos antes de Cristo, observe bem isso. Isaías, esse profeta que escreveu essa porção da palavra que lemos, ele viveu 760 anos antes de Cristo. Antes. E ele encorajava que as pessoas fizessem essa busca. E ele dizia: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Sabe, a gente busca tanta coisa, mas o principal que precisamos buscar é Deus.
Mas essa busca, ela não é uma busca de uma forma simples. Essa busca, ela envolve entrega. Essa busca envolve fé. Essa busca envolve um movimento de coração. Essa busca envolve uma resposta para Deus, de gratidão, de vida. Então, nesse livro do profeta Isaías, encontramos pelo menos 5 motivos pelos quais devemos buscar a Deus. E o primeiro, você deve buscar a Deus, porque somente Ele satisfaz a necessidade da sua alma. Primeira coisa, o primeiro motivo que você deve buscar a Deus é porque só Ele satisfaz as necessidades da sua alma e do seu espírito. Entenda o seguinte, um fato teológico verdadeiro e que ninguém pode ignorar é esse. É a sua existência, é a sua alma, é o seu espírito, que Deus o criou. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Patrícia, sejam bem-vindas. Existimos por causa da vontade de Deus. Entenda que você está aí hoje em pé, vivo, nesta manhã, recebendo um alimento do céu, como eu também estou, por causa da vontade de Deus. Existimos por causa da vontade de Deus. Somente o próprio Deus pode satisfazer os anseios da nossa alma. A nossa alma anseia pelo Senhor. Por isso as pessoas buscam de forma desenfreada preencher a necessidade dessa alma, necessidade do seu espírito, e elas buscam em qualquer lugar, de forma desesperada. Eu já fiz isso. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de eu me converter, eu era espírita. Eu frequentava centros espíritas. Eu sou muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. Então tudo que eu faço eu me entrego de corpo e alma. E na minha vida do espiritismo eu me entreguei de corpo e alma. Eu estudei todos os livros de Allan Kardec, eu estudei tudo sobre o espiritismo. Até que um dia eu ganhei uma Bíblia de presente. Eu comecei a ler a Bíblia em casa, sozinho. E quando eu comecei a ler a Bíblia, ela começou a confrontar tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu lia, tudo aquilo que eu estudava, tudo aquilo que eu fazia. E aí eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e peguei a Bíblia e comecei a comparar os dois. Eu falei, opa, alguém está errado. Alguém está errado. Não estão falando a mesma língua, não estão falando do mesmo Deus. E eu comecei a estudar a Bíblia e me converti através da palavra de Deus. Nunca mais eu pisei no centro espírita. Eu conheço o espiritismo profundamente, mas eu nunca mais pisei no centro espírita. Nunca mais vivi. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tinha sede de preencher a minha alma. Isso é uma coisa inconsciente, é da natureza humana. Mas como fomos criados por Deus, fomos criados por Ele, a nossa alma tem desejo dele, do seu Criador. Existe um vazio humano, entenda isso. Existe um vazio dentro do homem e da mulher que é do tamanho de Deus. Esse vazio que existe na alma humana é do tamanho de Deus. Só Ele cabe. Só Ele preenche. Só. Você pode tentar ir em outros lugares. Vão existir coisas que vão tentar preencher a sua alma, só que não é do mesmo tamanho desse vazio. Às vezes é maior, menor, não encaixa. Somente Deus é o tamanho certo desse vazio da alma e do espírito que todo homem e toda mulher tem quando não tem uma vida plena com Deus. Então esse é um dos maiores motivos da gente buscar ao Senhor, para preencher esse vazio, para satisfazer a nossa alma. O ser humano, ele vive buscando coisas que tentam o tornar feliz.
Essa felicidade vem desse preenchimento da alma. A alma é a central das nossas emoções. Então a nossa alma tem sede. Por isso devemos buscar a Deus para satisfazer a nossa alma. A gente compra muitas coisas para tentar satisfazer os nossos desejos. A gente gasta, por isso que o versículo diz: venham beber dessa água, ela é de graça. Não fique gastando com coisas que não vão. O versículo deixa muito claro isso. Com comidas que não vão te satisfazer. Claro que é uma figura de linguagem. Mas o profeta Isaías está dizendo: ei, para de tentar fazer coisas para preencher esse vazio que você tem, que somente o Senhor pode preencher. E é de graça. De graça para a gente, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Para que eu e você tivéssemos vida e vida plena, Jesus Cristo pagou um alto preço, preço de sangue. Seu corpo foi moído. Seu corpo foi moído por mim e por você. Foi pago um alto preço para que essa água agora seja de graça, para que essa busca seja uma busca completa para satisfazer o desejo da nossa alma. A gente tenta de tudo que é jeito, com várias experiências, mas esses prazeres momentâneos, eles passam. E o vazio da alma continua. Mas quando esse vazio da alma é preenchido por Deus, você se satisfaz por completo. E você não sente mais aquele vazio que você sentia antes. Na alma, no espírito, na vida. Sabe, eu não sei se você já conviveu com pessoas assim, eu já. Pessoas que tinham tudo. Pessoas riquíssimas. Pessoas que o dinheiro podia comprar qualquer coisa que ela pudesse, que ela queria, que ia satisfazer o desejo dela. Morava bem, tinha bons carros, uma boa empresa, os filhos bem. Sabe aquela família perfeita que não existe? Mas sabe aquela família que você olha nas redes sociais e elas são perfeitas. As famílias das redes sociais, elas não têm problema. Vocês já perceberam isso? As famílias do Instagram, as famílias do Facebook, elas não têm problema. Elas são perfeitas. Elas são perfeitas. Só que não, né? Mas você vê essa família que tem tudo. Tem tudo. Mas lá dentro, elas estão infelizes. Elas estão tristes. Elas estão com seu semblante abatido. E o que é isso? É o vazio da alma que ainda não foi preenchido. E ela continua buscando, através de compensações que o dinheiro pode proporcionar, mas que não consegue realizar esse vazio da alma, preencher esse vazio da alma. Então, queridos, a primeira coisa que nos faz buscar o Senhor, o primeiro motivo, é exatamente satisfazer esse anseio da nossa alma, preencher esse vazio da nossa alma. Não se engane, só Deus pode fazer a nossa alma feliz. Somente Deus pode satisfazer o coração do ser humano. Somente Deus. Então o primeiro motivo é esse. O segundo motivo que você deve buscar a Deus é que Ele quer firmar, o Senhor, Ele quer firmar um compromisso com você. O Senhor, Ele quer firmar um compromisso com você. No versículo 3 que lemos, de Isaías 55, ele diz: deem ouvidos e venham a mim, escutem, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Olha o que ele diz: deem ouvidos e venham a mim, escutem a minha voz, venham a mim.
Ouçam-me para que a sua alma viva, ou seja, para que a sua alma seja preenchida, para que você satisfaça o desejo da sua alma. E eu farei com você uma aliança eterna, eterna. Andaremos juntos até o fim. Andaremos juntos até o fim. Sabe, queridos, a aliança, que é um símbolo que temos no casamento, é exatamente isso. Ou seja, eu vou com você até o fim. Eu e minha esposa, a gente cuida de casais. O nosso ministério é o Ministério da Família. E a gente aconselha muitos casais. E no casamento não existe plano B. No casamento não existe plano B. Ele tem que dar certo. Essa união de uma só carne entre o homem e uma mulher foi feito para sempre. Então, de repente, acontece alguma coisa no casamento, você tem que tentar resolver, fazer voltar ao normal e fazer acontecer. Isso é aliança. E é isso que Deus está dizendo: eu vou fazer uma aliança com você, ou seja, eu vou fazer a sua alma feliz e viverei com você até o fim. Isso é aliança, isso é compromisso, isso é fidelidade, isso é comunhão, isso é compromisso. Esse verso que lemos, ele deixa claro que Deus quer estabelecer um acordo com você, uma aliança. Deus quer firmar um compromisso de vida com você. Agora, entenda o que significa buscar a Deus nesse verso. A palavra no verso 3 diz: venham a mim. Isso é um pronome que faz uma referência a uma pessoa e não uma coisa. Ele está dizendo: venham a mim. Ele está falando de uma pessoa. Ele não está falando de coisas, ele não está falando de objetos. Ele não está falando daquilo que o dinheiro pode comprar. Ele está falando, isso é um pronome que se referencia a uma pessoa. E o verso 6, ele é enfático. Ele diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Clame por ele enquanto ele está perto. Portanto, a busca que devemos fazer por Deus não é pelas coisas que Deus nos proporciona. Não é buscar as bênçãos de Deus, é buscar o abençoador. Você entende isso? Às vezes as pessoas buscam a Deus pelas coisas que Deus dá, pelas coisas que Deus fornece. Entenda uma coisa: Ele dando, Ele é Deus. Ele não dando, Ele continua sendo Deus. Que o nosso desejo seja buscar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E que a consequência dessa busca são as bênçãos que Ele derrama sobre nós. Não inverta esse papel. Jesus Cristo mesmo disse uma vez na multidão: vocês estão aqui por aquilo que eu posso proporcionar para vocês. Vocês estão aqui por aquilo que eu posso dar para vocês. Vocês não estão aqui por mim. Vocês não estão aqui por quem eu sou. Não. E é isso que Isaías está dizendo: busquem o Senhor. O Senhor diz: venham a mim. Não nas coisas que eu posso proporcionar. As coisas que eu posso proporcionar são as consequências de uma aliança, de um relacionamento entre eu e você. Então, queridos, busquem o Senhor. Busquem a pessoa do Senhor, Jesus Cristo. O resto é consequência. O resto é consequência. Muitas pessoas não buscam o Senhor, mas buscam a ajuda dele, buscam aquilo que ele pode proporcionar. E aí, se ele não proporciona, porque ele é soberano, ele sabe o que deve ser feito, o que não deve ser feito, ele tem um tempo determinado, ele sabe a sua estrutura, ele sabe se você aguenta ou não aguenta, ele sabe se você está preparado ou preparada para receber as coisas que ele tem para te dar. Mas quando você está aliançado nele, você não se preocupa com as coisas dele.
porque as coisas dele virão, porque ele é fiel, ele é generoso, ele é misericordioso, ele é amor em pessoa. Então busque o Senhor, o Senhor. Deus, Ele não quer dar para você apenas uma ajuda, Deus não quer dar para você apenas uma força, Deus não quer dar para você apenas um socorro, um livramento. Deus quer dar a você o direito de um relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha. Entenda isso. Ele quer dar muito mais do que aquilo que você espera dele. Ele não quer te dar uma força, ele não quer te dar só uma ajuda, ele não quer te dar um livramento, ele não quer te dar um socorro, ele não quer te dar soluções do problema, não. Ele quer mais do que isso, ele quer te dar um relacionamento verdadeiro de aliança entre pai e filho, pai e filha. O restante, que é o socorro, que é o livramento, que é a ajuda, que é a força, que é o renovo, isso é consequência desse relacionamento. Isso é consequência desse relacionamento. É Ele que vai te dar a direção, é Ele que vai te dar todo o caminho que você deve trilhar na sua vida, como consequência desse relacionamento. E Ele jamais vai virar as costas para você. Confie plenamente no Senhor. A palavra de Deus diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Esse homem quer dizer homem e mulher, quer dizer humanidade. Porque os homens traem, as mulheres traem a confiança, somos falhos. Agora Deus não, Ele jamais vai virar a costa para você. E é isso que Ele quer fazer, Ele quer fazer uma aliança. Ele quer que você tenha um propósito de vida, Ele quer que você tenha um caminho reto, digno de um filho e de uma filha de Deus. Entenda isso, entenda isso. Um dos nomes atribuídos a Jesus pelo profeta Isaías é Emanuel, que significa Deus conosco. E é isso que Deus quer. Ele quer estar conosco, como Pai, como amigo e como Salvador. Então busque o Senhor por esse motivo, para ter um relacionamento, um compromisso, uma aliança com Ele. Terceiro motivo que você deve buscar o Senhor, porque Ele está ao seu alcance, Ele está acessível, Ele está pronto para te receber, Ele está pronto para ter uma vida contigo. Então busque Ele, porque Ele está disponível. Aquele Deus soberano, aquele Deus criador dos céus e da terra, aquele Deus que detém todo o poder na sua mão, aquele Deus que é onisciente, onipresente, soberano, esse Deus está de braços abertos para te receber. Tanto é que Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Clama a mim e eu responderei coisas que você não sabe. Não temas, eu sou o seu Deus. Eu te tomo pela mão direita, te faço levantar e caminhar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Sabe, queridos, às vezes a gente olha para Deus e acha que a gente não é digno de ter uma vida com aquele que é criador de todas as coisas. A gente olha para Deus e vê o seu imensurável poder, o seu imensurável tamanho e fala: quem sou eu diante dessa grandeza toda? Quem é você? Você é filho, você é filha. E qual é o pai que não quer se relacionar de forma profunda com seu filho? Então busque Ele, porque Ele está ao alcance. Sabe, quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele estava ali agoniando, Ele estava ali sofrendo por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Quando Ele disse tetelestai, que em grego quer dizer está consumado,
Lá no templo em Jerusalém, existia um véu vermelho, cor de púrpura, imenso, que dividia o Santo do Santíssimo. O Santíssimo é onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, isso desde a época de Moisés. E o que separava a presença de Deus e o homem era esse véu imenso, gigantesco. E só quem podia entrar ali na presença de Deus era o sumo sacerdote. E ele entrava ali uma vez por ano para expiar os pecados do povo. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, esse véu rasgou de ponta a ponta. Ele rasgou. Sabe o que significa isso? Que eu e você temos agora o acesso livre, pleno, diante de Deus. Não precisamos mais de ninguém que faça essa ponte, porque esse que faz a ponte. Por isso que ele diz, vinde a mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é esse véu, essa ponte agora, que nos leva para Deus. Nós temos acesso livre ao Santo dos Santos, porque Ele está acessível, Ele está ao nosso alcance a qualquer momento. Então esse é um dos maiores motivos porque você deve buscar a Deus, porque Ele está pronto para te receber. Não precisamos mais de um sumo sacerdote. Aliás, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, que intercede por nós diante do Pai. O diabo não, ele acusa, ele fala, lá, fulano de tal fez isso, lá, fulano de tal fez aquilo. Ele é acusador, ele é o pai da mentira. Jesus não. Jesus, ele nos intercede diante do Pai. Ele vira para o Pai e fala, é pecador, cometeu o pecado, mas eu morri na cruz por ele. Eu derramei o meu sangue por ele. O meu corpo foi moído por ele. Então os pecados dele estão perdoados. Temos livre acesso ao Senhor, a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora. Você deve buscar a Deus por essa razão. Deus está dizendo, me busque porque vocês vão me achar. Isso significa que Deus não brinca de pique-esconde. Se você buscar Ele, você vai achá-lo, porque Ele está perto. Se você tem a ideia de que Deus está longe, tire isso da sua mente. Ele está aí com você agora. Ele está aqui comigo. Ele é onipresente. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Sinta o toque dEle. Sinta a voz dEle nos seus ouvidos. Sinta a sua alma abraçada. Sinta o seu coração abraçado. Sinta a sua vida nas mãos dEle. Ele está aí. Aí onde você está agora. Aí do seu lado. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Mas não é para ver. É para sentir. O Espírito Santo está aí, enchendo o seu corpo de paz, enchendo a sua alma de refrigério. Ele está aí. Não desperdice essa oportunidade. Ele está aí, Ele te ama. Ele contempla a sua vida. Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Tudo e tudo. Não há nada que você possa esconder dele. Não há nenhum sentimento que você possa esconder dele. Ele está aí. Ele está aí te dizendo, eu te amo. Eu morri por você. Eu ressuscitei por você. Vem a mim. Vamos viver juntos. Vamos caminhar juntos. Pare de tentar andar sozinho. Pare de tentar fazer as coisas sozinho. Já percebeu que não dá certo? Eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor.
Ele está aí. Ele está aí. Sinta Ele. Abrace Ele. Ele está acessível. Ah, queridos. Esse amor nos envolve de uma forma tão profunda e nos faz viver plenamente uma vida com Ele e por Ele. Ele está aí. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele te mostrar o caminho. Deixa Ele preencher o vazio da sua alma. Deixa Ele te completar por inteiro. Entregue a sua vida completa para Ele. A palavra de Deus diz: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Me busque, diz o Senhor, porque você vai me achar. Me invoque, diz o Senhor, porque eu estou perto. Eu estou perto. Então Ele está aí, com você. Viva isso. Desfrute dessa presença. Não tem nenhum lugar que você vá que a graça dele não possa te alcançar. Não tem nenhum lugar que você vá que ele não esteja presente. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo. Mas ele está aí. Ele está aí nesse turbilhão de emoções, ele está aí nesse turbilhão de pensamentos. O que você precisa fazer é parar e perceber que ele está aí com você. Vocês conhecem a história? Antes de eu entrar no quarto e penúltimo ponto, vocês conhecem a história das pegadas na areia? Vocês conhecem essa história? Se não conhece, eu vou resumir. Existia um homem e ele morreu. E quando ele morreu, ele subiu aos céus e o Senhor o recebeu. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda, querida. O Senhor o recebeu e percebeu que ele estava triste. E o Senhor virou para ele e falou: por que você está triste? E aí começou a passar um filme na frente dele, da vida dele. E o Senhor perguntou: mas por que você está triste? Eu sempre estive com você. Eu sempre estive aí no seu lado. Onde você estava, eu estive com você. E de repente eles estão os dois juntos andando na praia. O Senhor e esse homem. E quando ele estava andando na praia, ele olhava e via 4 pegadas na areia. Eram 2 pessoas, então na medida que eles iam andando, formavam aquelas pegadas na areia, aquelas 4 pegadas na areia. E eles foram caminhando, andando. E o homem percebeu que nos momentos de aflição, nos momentos de luta, nos momentos da dificuldade da vida, existia só 2 pegadas. E era isso que entristecia ele. Porque nos momentos mais difíceis da vida, o Senhor não estava com ele. Ele falava isso para o Senhor lá no céu. Você está vendo o filme da minha vida? Nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu tive mais dificuldade, nas crises da minha existência, o Senhor não estava comigo, ali estão as minhas pegadas. Aí o Senhor veio, abraçou ele e falou: meu filho, eu acho que você não reparou bem essas pegadas. Essas pegadas são minhas, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Eu te carreguei no colo.
Então essas pegadas que você está vendo na areia não são suas, são minhas. Eu te carreguei no colo. E é isso que ele faz. Então entenda que você não está sozinha, você não está sozinho. Nos momentos mais difíceis da sua vida, entenda que ele te carrega no colo. Ele te carrega no colo. Ele está aí, com você. Amém? Quarto e penúltimo ponto, para irmos para o final do devocional. Você deve buscar a Deus porque Deus está pronto para te perdoar. Você deve buscar a Deus porque Ele está pronto para te perdoar. Quando o pecado entrou na história humana, a Bíblia conta no livro de Gênesis que Adão reconheceu que havia pecado e se escondeu de Deus, como se pudesse se esconder de Deus. Deus vinha em toda viração do dia. A viração do dia significa a mudança de um dia para o outro. Deus descia no jardim do Éden e tinha um relacionamento pessoal com Adão. Eles andavam pelo jardim, imagina, uma comunhão plena. E essa comunhão ela foi rompida por causa do pecado. E essa comunhão ela foi restaurada por causa de Jesus Cristo. Hoje podemos andar no jardim da nossa vida com Deus, porque Jesus Cristo pagou um alto preço e fez essa reconciliação. E hoje podemos andar no jardim da vida com Deus, da mesma forma que Adão andava. Mas Adão estava envergonhado porque ele viu a sua alma suja por causa do pecado. E ele pensou, Deus é santo, Deus é puro, Deus é limpo, e agora eu estou perdido porque me tornei um pecador. E ele sentiu vergonha. E ele e Eva se esconderam. E Deus desceu e falou, onde vocês estão? Ah, Senhor, ouvimos a sua voz e nos escondemos porque estávamos nus. E Deus falou, quem disse que vocês estão nus? Por acaso vocês comeram do fruto? Isso está escrito em Gênesis. E a vergonha tomou conta. E porque ele tornou-se pecador, ele deveria agir diferente. Em vez de ele se esconder de Deus, a atitude era buscar a Deus. Devemos buscar a Deus exatamente por isso, porque somos pecadores, somos falhos. Não devemos nos esconder de Deus por vergonha ou por medo. Não, Ele nos ama como somos. Só que Ele jamais nos deixará continuar como somos. Ele aceita cada um de nós como somos, mas Ele jamais nos deixará continuar como somos. Por isso somos nova criatura em Deus. Ele diz no livro de Isaías que lemos, 55, ele diz que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se para ele agora, para o Senhor, que terá misericórdia. Volte para o nosso Deus, pois ele te perdoará de bom grado. Esse quarto motivo porque devemos buscar a Deus, ele é muito óbvio. Você deve buscar a Deus porque Ele tem perdão para você. Você deve buscar a Deus porque Ele te perdoa por amor. Deus é amor e por isso Ele te perdoa. Ele perdoa as suas transgressões. Você tem um valor estimável para Deus. Você tem um valor estimável para Deus. Não é por causa do seu pecado, daquilo que você cometeu, que você perdeu o seu valor. Se arrepende, volta para os caminhos de Deus, porque Ele tem graça suficiente, amor suficiente e misericórdia suficiente para te perdoar. Sabe, queridos, às vezes, é verdade, Marta, só nos tornamos completos quando buscamos a Deus. Eu acho interessante
que às vezes você vê uma pessoa na igreja, e a gente vê muito disso. Eles estão indo bem, eles estão lá em comunhão, recebendo a palavra de Deus, participando das coisas todas. De repente ele some. Você não vê mais a pessoa. Aí você vai atrás, você vai perguntar o que aconteceu. Por que você sumiu? Eu te via lá todo domingo, toda quinta-feira, por exemplo. E o que aconteceu que você sumiu? Ah, pastor, eu estou em pecado. Falei, hã? Eu estou em pecado. Ué? E por estar em pecado você não volta? Não vai buscar aquele que te perdoa? É por causa da vergonha. Essa vergonha que Adão sentiu. O pecado nos faz sentir isso. Mas a nossa vida deve ser uma vida de retorno. Nós somos pecadores? Somos. Estamos em processo de santidade, de santificação. Isso é uma coisa diária. O pecado, queridos, ele não pode ser um estilo de vida. O pecado ele deve ser um acidente de percurso. O que é o pecado? É errar o alvo. O seu alvo não é Cristo? O pecado é errar o alvo. É cometer aquilo que não agrada ao Senhor e que está fora dos seus princípios e valores. E aí a pessoa se sente envergonhada e não vai mais. Mas tem que agir ao contrário. Porque a igreja é lugar de pecadores que estão arrependidos e desejam receber de Deus o perdão. Porque Deus está pronto para perdoar. Ah, mas uma vez perdoado eu não vou pecar mais? Enquanto você estiver nesta vida, vivendo nessa carne, você vai pecar. É natural, você vai cometer. O ideal é não que ocorra isso. Mas por algum motivo você pode cometer um deslize. Se arrependa. Lembrando que arrependimento não é choro, arrependimento é metanoia, mudança de mente. Arrependimento não é sentimento, arrependimento é mudança de mente, é ter a consciência de que errou e que não vai mais cometer isso mesmo erro. Quando Jesus curava as pessoas e percebia que elas estavam em pecado, Jesus terminava de curar a pessoa e dizia, vai em paz e não peques mais. Então, o arrependimento é a mudança de mente, é entender que você cometeu um deslize por algum motivo, se arrependeu profundamente, pediu perdão ao Senhor e Ele de imediato já te perdoou, porque o perdão já foi na cruz do Calvário por todos os seus pecados. Você levanta e continua a sua jornada de vida. E o Senhor continua contigo. Pecado não pode ser um estilo de vida, e sim um acidente. E por último, queridos, motivo 5, porque devemos buscar o Senhor, é que Deus está sempre pronto para nos abençoar com as melhores bênçãos dos céus para nós. Deus ama nos abençoar. Ele pode satisfazer a nossa alma, Ele pode firmar um compromisso conosco. Ele está ao alcance de todos nós, daqueles que o buscam. E Ele está pronto para nos perdoar. E Ele também está pronto para nos abençoar. Deus fala no versículo 8 e 9 que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Que os pensamentos são maiores do que os nossos. Ou seja, o que eu tenho para você vai além do que você pode imaginar. O que eu tenho para você vai além do que você pode encontrar neste mundo que você vive. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 11, Deus fala dos planos dele para a gente. Ele diz que os planos dele são maiores do que o nosso. Eu conheço os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não de causar dano, mas te dar um futuro próspero, um futuro abençoado. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Deus é abençoador. Deus é abençoador. Entenda isso, Deus é bom. Ele deu seu próprio Filho
para morrer no nosso lugar na cruz, para nos dar o melhor. E Ele nos deu o melhor que Ele tinha, o seu próprio Filho. Então você deve buscar a Deus, porque Ele quer te abençoar. Ele quer te entregar infinitamente mais do que você pode imaginar e pensar. Então, queridos, entenda os motivos que devemos buscar a Deus, que são motivos fortes. É porque Ele é o único que pode satisfazer a nossa alma. Ele é o único que deseja ter um compromisso real e verdadeiro de um relacionamento definitivo entre pai e filho, pai e filha. Um dos outros motivos é que Ele está pronto ao alcance para todo aquele que buscar encontrar. E Ele está pronto para nos perdoar e nos abençoar. Mas preste atenção, busque agora, porque está escrito nesses versículos que lemos: buscai ao Senhor enquanto pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto. Sabe, queridos, a busca do Senhor tem prazo. Encontrar o Senhor tem prazo. Aí você vai falar: não, mas o Senhor é eterno, pastor. Sim, eu não estou falando de eternidade. Mas você não é eterno. Vai chegar um dia que você não estará mais aqui. E quando esse dia chegar e você tentar nesse dia resolver buscar Ele, pode ser tarde demais. Como diz Paulo, a nossa vida é um vapor. A nossa vida é um vapor. Então que a gente possa buscá-lo agora, buscá-lo hoje e viver uma vida plena com Deus hoje. Amém, queridos? Essa é a palavra devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. Que essa palavra possa ser vida no coração de vocês. Busque o Senhor, que existem vários motivos para que você busque o Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Ele passou um pouquinho, né? Já são 7 horas. Mas hoje é sábado, né? Hoje está mais tranquilo aí para todo mundo, creio eu, né? Vamos orar a Deus e pedir que Deus confirme essa palavra no coração. Imagina, Gi. Estamos aqui juntos, caminhando, né? Na mesma direção. Vamos seguir firmes, né? Deus é bom. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe esse nosso sábado e que seja repleto da graça dele. Amém. Amém, Gi. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Essa presença que nos completa, essa presença que nos satisfaz, essa presença que transforma a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante da Tua presença, de ouvir a Tua palavra e ser ministrado por ela. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque, independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo fiel, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Por isso, Pai, obrigado pela Tua palavra. Essa palavra nos ensinou de uma forma clara e objetiva que devemos estar sempre, Senhor, com essa sede, esse desejo de buscar o Senhor. Buscar o Senhor porque o Senhor é o único que pode satisfazer os desejos, os anseios da nossa alma. O Senhor é o único que pode nos completar. O Senhor é o único que preenche o nosso vazio existencial. Não são as coisas, não são o que temos, o que possuímos, o que conquistamos, nada disso nos preenche. É bom, é louvável, é importante, devemos conquistar as coisas, mas a nossa principal busca deve ser a busca de preencher a nossa vida com o Senhor, que é o único que pode nos satisfazer plenamente como filhos e filhas do Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar que o Senhor nos perdoa. O Senhor perdoa as nossas transgressões e dos nossos pecados o Senhor não lembra mais, diz a Tua palavra. Obrigado por querer sempre, Senhor, nos relacionar, estar pronto para ter um compromisso, uma aliança conosco. Obrigado, Pai. Tu que és um Deus soberano, Tu que és um Deus onisciente, onipresente, o Senhor se importa com cada um de nós. E por isso se fez homem, para nos entender, para saber o que vivíamos. E o Senhor morreu na cruz por cada um de nós e nos salvou, nos libertou. Hoje somos livres do pecado, porque o Senhor levou sobre a cruz do Calvário
todas as nossas transgressões. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, está vivo e intercede por nós, nos ajuda, nos faz caminhar. Obrigado, Deus. Obrigado por esse grande amor por nós. Que possamos todo dia te buscar, te encontrar e ter uma vida com o Senhor. Obrigado por esta palavra, Pai. Que esta palavra encontre agora em nós um coração fértil, uma mente fértil, para receber essa semente e frutificar a cada dia, frutificar para as outras pessoas, frutificar no nosso casamento, frutificar na nossa família, frutificar no nosso trabalho. Onde estivermos, que essa boa semente da Tua palavra, que é o Evangelho, as boas novas, possa através de nós e em nós ser frutos de honra e glória do Seu nome. Obrigado, Pai. Eu te peço por aqueles, Pai, que estão online comigo agora, que ficaram comigo até agora. Os abençoe em tudo. Visita cada casa, cada família, visita os filhos, visita as necessidades dele e entra com providência nesta hora. Visita cada casa, cada família. E onde, Senhor, houver impedimento, travamento de ter uma vida mais próxima do Senhor, destrave tudo agora, que haja somente a Tua vontade, que prevaleça só o Teu querer. Todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, e que eles possam viver o melhor da Tua presença. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja vida no coração deles, e que eles possam desfrutar da Tua presença. Nos abençoe em tudo, Pai, que eles possam ter um sábado maravilhoso, cheio da Tua presença, felizes, alegres, porque Te buscaram e Te encontraram, porque o Senhor sempre está acessível para todos aqueles que desejam estar próximo do Senhor. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra invada o coração deles, produza fruto, que eles venham ser alimentados e alicerçados por ela, e que eles possam também desfrutar da Tua presença, que é maravilhosa. Essa presença que nos conforta, nos acalenta, nos abraça, nos consome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir ser Teus filhos amados. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre a nossa vida hoje. Até o final do dia, possamos sentir e viver a Tua presença e possamos dizer no final, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham aí um dia repleto da graça de Deus, do favor de Deus, e que vocês possam continuar firmes nos caminhos de Deus. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de palavra e finalizamos com uma oração. Amém? Continuamos firmes aí no nosso projeto da leitura bíblica anual. Vocês têm acompanhado lá, quem está no grupo, sempre é postado os áudios e os comentários. Espero que tenha sido bênção para vocês e que vocês continuem firmes aí nesse projeto, tá bom? Vamos continuar firme. Hoje vamos ler o Salmo 103, da nossa leitura bíblica dos Salmos, e vamos firme. Agradeço o carinho de vocês, a perseverança de vocês, que eu sei que não é fácil estar aí todos os dias, mas Deus tem nos sustentado, nos alimentado, e vamos seguir em frente, tá bom? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.